Então, esse daqui é o exercício que eu vou resolver agora, né? Com que velocidade inicial o jogador de basquetebol da figura deve arremessar a bola com um ângulo de 55 graus acima da horizontal para converter o lance livre? As distâncias horizontais são D1 igual a 1 pé. Então, D1, essa distância aqui do pé dele até onde está a bola. Então, eu vejo o pé dele está aqui e a bola está afastada um pouco do pé dele, por uma distância D1, que é um pé, tá? Um feet. Não é sistema internacional. E a distância D2, que é do pé dele até onde está a cesta, vale 14 pés. As alturas são 7 metros, a altura da bola vale 7 metros e a altura da cesta aqui vale 7 pés e a altura da cesta 10 pés. A gente tem que lembrar que é um movimento no plano. Então, nós temos duas equações para tratar. Então, quando eu falo de movimentos na vertical, tudo que é grandeza na vertical eu tenho que lembrar que é MRUV. E tudo que for relacionado a grandezas físicas na horizontal, eu tenho que lembrar que é movimento retilíneo uniforme. Feito isso, a gente vai usar as equações que nós utilizamos até agora. Eu quero saber o ângulo, tá? A velocidade inicial com que ela vai ser lançada. A velocidade inicial é um vetor aqui, ó. Um vetor tangente à trajetória. E é o vetor V0. Quero saber isso daqui. Então, eu vou analisar na vertical primeiro. E eu sei o seguinte, que y é igual a y0 mais v0y vezes t mais meio de at ao quadrado. Aqui eu vou definir o referencial para cima como positivo, da esquerda para a direita como positivo. Tá? O que o estudante precisa fazer agora? É reconhecer no fenômeno, né, no fenômeno físico, essas grandezas aqui, o que elas correspondem na equação. Essa, para mim, é uma parte mais difícil para vocês sacarem. Então, y0, nesse exercício não é tão difícil assim. y0 é a coordenada da bola, é a bola que eu estou estudando, o movimento da bola. Então, y0 é a altura inicial da bola, é a posição que ela está, que nesse caso é H1. A bola está na altura H1. V0y é a velocidade inicial da bola, mas na vertical, a componente na vertical. Então, vou fazer aqui. Isso aqui eu tenho o eixo y, o eixo x, e aqui eu tenho o vetor v0, e aqui eu tenho o ângulo de lançamento θ0. Esse vetor ele vai ter duas componentes. Ele vai ter o v0x e vai ter o componente v0y, que é uma constante, é a velocidade com que eu arremessei, não muda ao longo do movimento. Então, v0y aqui, se eu usar seno e cosseno, ele vai ser o v0 vezes o seno do θ0, vezes o tempo, menos meio de gt ao quadrado. A aceleração é a aceleração de queda livre. E pelo meu referencial, essa aceleração ela é contrária ao referencial, por isso tem um sinal menos aqui. Agora, o que é esse y? Né? A questão é, o que é esse y? Então, o v0 é a velocidade com que eu lancei a bola. Então, tá aqui, esse é o vetor v0. Mas ele vai ter duas componentes. Ele vai ter uma componente na horizontal e uma componente na vertical. E é definido por esse ângulo θ0 aqui. Então, se eu fizer aqui seno e cosseno, vou fazer aqui no canto, eu vou ter o seno de θ0, é o cateto oposto. Então, o cateto oposto é justamente o v0y. E a hipotenusa é o v0, é a magnitude de v0. E o cosseno de θ0 é o v0x sobre v0. Tá? Então, o v0y, ele é o v0 seno θ0. Tá? Agora, o que é esse y? O que vocês têm que lembrar é que isso daqui é a posição da bola para qualquer instante de tempo t. E na posição final dela aqui, isso aqui tem o valor de H2. É a coordenada dela em H2. Então, veja que eu só estou analisando coisas na vertical, né? H2, H1, V0y. É o que entra na minha equação. Aí aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que vou ter H2 menos H1 vai ser igual a V0 seno de θ0 vezes t menos meio de gt ao quadrado. Então, pronto. Isso é o movimento na vertical. Agora eu vou analisar na horizontal. Na horizontal,
eu não tenho aceleração. Então a equação que eu terei é essa aqui, x igual a x0 mais v0x vezes t. Eu vou ter x igual a x0 mais v0 cosseno θ, 0 vezes t, que é uma constante, que é a componente da velocidade quando ela foi lançada, né? Quando ela foi lançada, que é uma constante. Aí eu tenho que olhar no desenho, o que é x, x0, v0, etc. x0 é a coordenada da bola em relação à origem, que é justamente essa distância d1 aqui, né? Do pé, o pé do atleta aqui é a origem. Então a bola está uma distância d1 na horizontal do pé do atleta. Então eu vou substituir o x0 por d1 mais v0 cosseno de θ0 vezes t. E o x é a posição da bola na horizontal, que vai ser justamente ali a distância d2. Veja que a bola ela vai estar aqui na posição d2 na horizontal. Okay? Então veja que eu estou analisando só grandezas na horizontal. d2, opa, cortou aqui. d2, d1, v0, cosseno θ0 e t. Então essas são as funções de movimento, né? Em função do tempo. Então eu tenho essa função, que é na vertical, e essa função aqui na horizontal, que eu posso reescrever da seguinte forma. Então na vertical, eu posso escrever que vai ser um y igual a um v0 seno de θ0 vezes t, menos meio de gt ao quadrado. Onde y aqui é a diferença das alturas lá, que eu chamei de H2 menos H1. E aqui é o alcance, que eu vou chamar simplesmente de x, que vai ser v0 cosseno de θ0 vezes t. Onde x aqui eu estou chamando d2 menos d1. Eu quero isso daqui, ó. Eu quero isso que aparece nas duas equações. O problema é que eu não tenho tempo, o tempo não é informado. Então, o que eu vou fazer aqui é parametrizar essas funções. Eu vou isolar o tempo aqui. Então, eu posso escrever que o tempo ele vai ser x sobre v0 cosseno de θ0. E eu vou substituir esse tempo na equação da expressão em y. Então, eu vou pegar y vai ser igual a v0 seno de θ0 vezes o tempo, que é x. Só estou fazendo isso porque eu não conheço o valor do tempo. Tá? É uma incógnita. Então, eu vou fazer isso para simplificar. Menos meio de g de x sobre v0 cosseno de θ0 ao quadrado. Então, eu eliminei o tempo. Quando eu faço isso, o que eu tenho, na verdade, é a trajetória da bola. Eu tenho y em função de x aqui. E isso é justamente a trajetória. Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui y em função de x. Isso se chama parametrizar a curva. Então, veja o seguinte, que interessante. Essa função aqui que eu parametrizei, ela é quadrática em x. Ó, x e x ao quadrado. É por isso que a trajetória da bola, né, é isso daqui, né? Y e x. Todo objeto que você lança no ar, ele vai ter um movimento parabólico. Pode ser que seja mais alto, mais baixo, mais largo, né, essa abertura, mas vai ser sempre modelado por essa função aqui. Tá? E por que ela é quadrática, né? Porque a função da trajetória dela, y em função de x, é uma função quadrática no tempo. Veja que isso daqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Então, se eu quiser simplificar, seria algo assim do tipo, só para vocês saberem. Vai ser um a vezes x mais um bx ao quadrado. Então, é uma função de segundo grau. Né? Mas nesse exercício, né, voltando lá, ele quer saber justamente a velocidade inicial, v0. Né? E eu posso obter o v0 aqui facilmente. Então, eu vou escrever aqui a função y de x. Veja que esse v0 aqui cancela com esse. Vou ficar com seno sobre cosseno, que é tangente. Então, vai ficar x, tangente de θ0, menos x ao quadrado, sobre 2 vezes v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ0. E aqui está o que eu quero, que é o v0. Tá? O que eu vou fazer é simplesmente isolar o v0 agora.
Então, V0 vai ficar, aí vai ter álgebra, tá? Vai ser x sobre cosseno de θ zero, aqui eu já vou copiar o que eu fiz aqui antes da aula, sobre g sobre 2x tangente de θ zero menos y. Lembrando que x e y estão definidos aqui em cima, né? X é H2 menos H1, é D2 menos D1, e y é H2 menos H1. Então agora eu vou substituir os valores, tá? do problema. E eu vou encontrar a velocidade, que é de 23 pés por segundo, tá? Nesse caso, para vocês saberem aqui, o G na unidade de pés é 32 pés por segundo ao quadrado. O valor da aceleração de queda livre, né? Que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Convertendo para pés, é isso daqui, tá? Então, essa é a velocidade inicial.